Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor tem um vinho novo, o melhor vinho para a minha vida. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, louvado seja o nome do Senhor por tudo. O Evangelho imutável. E Paulo vai falar a respeito do que aconteceu aos irmãos de Gálatas, da Galácia. A palavra perverter, em português, tem sua origem no latim, pervertere, que significa voltar completamente ou inverter, no sentido de distorcer ou corromper algo, de forma que sai da sua forma original, né? No grego, tem um significado que se aproxima, é girar, voltar, torcer, inverter. Então, olha só o que foi que Paulo falou. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que, na realidade, não é o evangelho. Porque o evangelho é um. O evangelho de Cristo. As pessoas podem mudar a forma de pregar. Podem pregar de uma forma diferente. Mas o evangelho de Jesus, ele é imutável. Tem princípios básicos que são sagrados e não podem ser mexidos. Então, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter, distorcer, desviar da verdade. O evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Pode ser um anjo. Qualquer pessoa, até um anjo, que venha e pregue uma palavra diferente, um evangelho diferente do que nós estamos pregando, onde Cristo está no centro, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus por revelação. Eu não estou passando para vocês algo que eu recebi de alguém. Foi o próprio Jesus que me deu e eu estou transferindo para vocês. Então, distorcer isso aqui é atrair maldição para a vida de vocês.
Então, o que estava acontecendo? Alguns judeus queriam judaizar aqueles novos cristãos, dizendo que o que Paulo pregou não era suficiente. Então, eles vieram com aquela carga toda, e o povo, esse povo, os gálatas estavam indo muito bem. Estavam caminhando no Espírito, cheios do Espírito. Aí, de repente, eles param para ouvir uma coisa que era diferente daquela que eles tinham ouvido de Paulo. Aí Paulo chega lá, o que ele encontra? Um povo que depressa, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eu estou admirado com a rapidez com que vocês se desviaram da verdade. Eu estou admirado. Isso não mudou. Eu acredito que o Espírito Santo está falando a mesma coisa para algumas pessoas. Eu estou admirado com a rapidez que você se desviou da verdade. Até outro dia você tinha verdade em você. Você estava no caminho da verdade, você sabia muito bem o que é certo. Como é que você desviou desse jeito? Como é que você se perdeu dessa maneira? Como é que você hoje já está tão pendido para algo distorcido? Que é o que nós temos visto. Qual é o espírito do anticristo? A própria marca da besta é uma sedução vinda de um ensino no campo das ideias. Então, todo dia levanta-se mais alguma coisa que tem o poder de salvar uma pessoa e não precisa de Cristo. E as pessoas estão correndo para isso. A ciência pode salvar. Um treinamento tal pode salvar. O método tal pode salvar. Tal sistema pode salvar você. Você não precisa desse negócio de Cristo, de cruz, sabe? Essa coisa aí. Você não precisa fazer o caminho da cruz. Você pode pegar um atalho. Isso aqui pode salvar você. Então, isso tem crescido. E outro dia nós tínhamos pessoas, até bem, elas ouviram a verdade, elas estavam caminhando na verdade, mas aí elas pararam para o que Paulo falou, olha só que rapidez, rapaz, você foi ouvir outra coisa e olha como vocês se desviaram do verdadeiro evangelho, da verdade. Então, outro dia estava na pessoa. Ela creu em Jesus, ela estava caminhando com Jesus, mas ela parou e deu ouvidos a algo que vem com cara de evangelho. Tem um tom de evangelho. Fala bonito de Deus, de Jesus, mas tem um desvio. Perverteu, torceu a verdade, que é o sentido disso. E agora a pessoa, ela abandona a verdade, aquilo que a libertou, e vai ouvir uma outra coisa e toma rumos totalmente diferentes. E aí Paulo ainda ele continua e ele fala, olha, eu não estou aqui para ter aprovação dos homens. Senão eu não sou servo de Cristo. E tem gente que está buscando a aprovação de pessoas. Está tentando agradar pessoas.
né? Ele passa por cima da sua própria fé, daquilo que ele está ouvindo, que é a verdade, porque, de alguma maneira, ele é constrangido ou intimidado a se submeter a algo que está distorcendo a verdade. Então, todo dia você vê uma coisa nova aparecendo. Você vê pessoas que elas não suportam, elas não é o bastante para elas a palavra. Elas saem em busca de mais alguma coisa. Então, elas estão sempre em busca de mais uma palavra, e é por isso, é dentro dessa demanda, porque tem, que você vê crescendo tantos falsos profetas, tanta falsidade, tanta heresia. Porque nós vamos, se eu conseguir chegar até lá, vamos ver Paulo falando para Timóteo sobre os tempos em que as pessoas vão buscar esses mestres que falam o que elas querem ouvir. Elas terão comichão nos ouvidos, né? Aquela coisa assim, né, que a gente sempre lembra, né, de você acabar de tomar banho, pegar o cotonete e para enxugar o seu ouvido. Aquilo não é ruim. E tem gente então que ele quer algo que seja gostoso de ouvir. Então essa geração está sendo formada para ser o quê? Consumista e não investidora no reino de Deus. Então, o que é mais comum hoje você encontrar são pessoas que elas chegam na igreja, elas ficam fazendo avaliações. Eu não sei, então, se eu vou ficar, porque o ministério infantil, sabe, ele até achei bom tal parte, mas essa parte eu achei meio fraca, sabe? Então, tal parte eu achei bacana, assim, mas essa parte eu achei que deixou a desejar, sabe? Quer dizer, esse negócio de cultuar a Deus, de beber da cultura do reino, de se entregar, de investir a sua vida no reino, vem desaparecendo. Porque há um estímulo para isso. Né? As pessoas estão sendo formadas para serem entretidas. Né? Então, eu preciso criar situações para entreter essa pessoa. Ela precisa ser entretida. Senão o povo não fica. Então, nós precisamos ter vários movimentos para entreter essa pessoa. E com isso, nós vemos mais uma torcidinha. E mais uma torcidinha. Vamos torcer mais um pouco. E mais um pouco. Não vamos falar de determinado assunto, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Isso, para mim, é o fim. Ué, então, quem que vai preparar as pessoas? Se você julga que a sua igreja não está preparada para algo, então prepare-a, porque você vai ter que dar conta desse povo. Talvez você está formando um povo que não tem preparo nenhum para os desafios da vida aí na frente. E aí? Nós caminhamos para um tempo, observe que os sinais estão aí. E quando você lê o livro de Apocalipse, você sabe qual é o final da história, a gente vence. Mas nós teremos desafios grandes. E somente uma igreja que está fortificada na palavra, num evangelho genuíno, vai chegar até o final. Porque muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor falou, afasta de mim, eu te conheço. Eu te conheço.
Você vê que dentro das 7 igrejas, uma delas, aquela igreja tão rica, tão exuberante, o Senhor estava do lado de fora, batendo para entrar, e ninguém estava ouvindo. E eles se gabavam de tudo que eles tinham, e o Senhor chamou aquele anjo do quê? De você é um pobre, cego, desgraçado. Você precisa urgente passar pelo fogo, comprar, lavar suas roupas no meu sangue. Eu estou batendo, ninguém abre a porta. Quer dizer, ele estava do lado de fora. Lá dentro, estavam falando no nome dele, teoricamente até adorando, cantando, adorando não, porque adoração é outra coisa, cantando hinos que falam dele, mas dele mesmo estava do lado de fora. E já parou para pensar que o Senhor pode até estar na minha boca, mas não está no meu coração? Eu estou falando dele, eu estou até cantando sobre ele, mas ele não está no meu coração. Porque eu estou distante. Porque eu não quero fazer o caminho da cruz. Porque eu já estou acreditando naquela mentira que não precisa mais de cruz. Ou seja, caímos no ponto da responsabilidade. Nem todo mundo quer assumir responsabilidade. E ser aquilo que foi levantado para ser. O homem que foi levantado para ser, a mulher que foi levantada para ser. Nem todo mundo quer ocupar o lugar que foi levantado para ser. Então não assume responsabilidade. E eu quero que você saiba que enquanto você não assume sua responsabilidade e continua vivendo uma vida à margem, ou mesmo enquanto você peca, alguém morre. Enquanto você peca, alguém morre. Porque você não foi salvo para que isso parasse em você. E agora, ao invés de muitos viverem como salvos, continuam vivendo como os mornos, e estão na igreja, mas continuam com a mesma mentalidade de antes, e naquela vida de pecado. Para um pouquinho, volta ao mesmo lugar. Dá um tempo, volta, é o cachorro que volta a comer do seu próprio vômito. Ele é lavado pela palavra, ele é como a porca que volta a rolar na lama. Quantas pessoas têm vivido assim? Né? Os altos e baixos. Por quê? Porque ela não acredita. Porque Jesus não é suficiente para ela, o Evangelho de Jesus não é suficiente para ela. Ela precisa de mais alguma coisa. E aí ela volta para aquilo que nós falamos ainda na quarta, para aquilo que lhe é familiar. Para aquilo que lhe é familiar. Então, agora mesmo, não sei nem se eu concluí esse raciocínio, eu estava falando se gerações da sua família viveram no mesmo lugar. Olha que coisa maravilhosa quando você se levanta e muda aquilo, faz a risca no chão que eu sempre falo, muda aquilo, você desapossa o inimigo da sua herança, da sua terra prometida. E agora você passa a viver em vitória, e as guerras que os seus pais não conseguiram, seus avós, seus bisavós não conseguiram vencer, você agora vence. O inimigo que eles não conseguiram derrotar, agora você derrota. E isso traz vitória para quem? Para os seus filhos, para os seus netos. Aí começa uma nova etapa, um novo tempo, onde gerações já vão ser conduzidas
debaixo de uma bênção e não de maldição. Imagina você estando dentro da igreja e os mesmos problemas que sempre afetaram os seus antepassados continuam afetando você. O mesmo comportamento que você tinha antes, você continua tendo. Ou para um pouco, daqui a pouco você volta e volta ao mesmo lugar. Por quê? Porque você não acredita, porque a palavra, o evangelho do Senhor não é suficiente para você. Você não consegue encontrar alegria, o suprimento que Ele é para aquele que crê, para aquele que recebe, para aquele que se alimenta dele. Né? Então, aí você cede para uma vozinha, cede para um engano. E o que acontece quando uma pessoa ela não quer mudar? Ela não toma a decisão de mudar. Normalmente ela não fala, eu não quero mudar, ela vai usar muito, eu não consigo mudar. Ela usa isso. Ou até, eu não tenho força, a hora que eu vejo eu já fiz e tal. Exatamente. Porque ela acredita em mentiras. Então é aquela mentira que prevalece na vida dela. Aí ela começa a desviar. Daqui a pouco, ela abraça para a vida dela um outro evangelho, que não é o da cruz, que não é o de Cristo. Ele abraça um que o convence, ele acredita, porque não é que nem o convence, nem precisa convencer, já está tão enraizado nele o engano, que ele só precisava de um apoio. Então, imagina você ouvir alguém dizer para você que você não precisa fazer o caminho da cruz. Você não precisa mudar, sua vida vai continuar caminhando, tudo vai dar certo, e isso tudo, a graça vai cobrir isso aí. É o que está acontecendo com muita gente. Então, a pessoa, ela não quer mudar o estilo de vida dela, ela não quer fazer o caminho da cruz, ela não quer ser confrontada, então ela vai buscar algo que encaixa, ou seja, hoje estão vendendo um produto, não é mais evangelho. É igual escola, né? Quando você vai para uma escola particular, você compra um produto. Então, nós que somos cristãos, nós vamos buscar um produto de educação que esteja o mais alinhado dos nossos princípios, né? Não basta só dizer que é uma escola cristã. Nós queremos ir lá e observar se os princípios são ensinados, são mantidos, se eles são rigorosos nisso, porque falar que é uma escola cristã, pode falar que é, eu conheço várias aí, é uma escola cristã, mas já se perdeu de Cristo há muito tempo. Então, você tem que ir lá ver, para ver se esse produto que você está comprando é de verdade, é o que você está buscando. Para a igreja está acontecendo isso. Então, hoje as pessoas elas podem escolher um produto. E Paulo está combatendo, desde aqueles dias, essa facilidade em se desviar. Porque dentro de uma geração hedonista, é óbvio, se eu estou sendo estimulada a mais hedonismo, a mais prazer, e eu não quero abrir mão disso, eu não quero ser confrontada, eu não quero mudar, eu não quero
passar pelo caminho da cruz? Então, eu vou em busca de um produto que se encaixa no meu estilo de vida e não mudar o meu estilo de vida e adequá-lo à palavra. Ele tem que transformar a minha vida que se alinha com a palavra. Não é o suposto evangelho que ele é feito sob medida para mim. Então, ele vai ser construído com base na demanda. Ele vai ser levantado com base na demanda. Peraí, o que as pessoas estão querendo? Inclusive, estão fazendo pesquisas. Do que elas estão à procura. E aí, então, eu vou criar um produto que se adequa, que se alinha a esse nicho, esse grupo de pessoas, essas pessoas que querem isso. E aí eu vou torcendo, porque isso já não é mais evangelho, isso agora é um produto que eu uso Jesus, eu uso partes da Bíblia que me são convenientes, mas não é mais o evangelho. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos desviando, nem ver. Porque você começa a acreditar mesmo que sobre você, então, olha, tem tanta gente aí fazendo, e aí conta, e estamos vivendo isso, e aquilo, é tanta glória, e tanto isso, e tanto aquilo. Você começa a achar que, então, tem alguma coisa errada. Porque, olha só, não precisa disso, não precisa de cruz, né? Não precisa dessas exigências todas. E essas pessoas estão, olha, vivendo isso, vivendo aquilo outro. Agora, a gente sabe que em todas as religiões tem testemunhos de cura. E como é que explica isso? E você vai me dizer que foi pelo Espírito de Deus? Não, ele é santo. Outra coisa, em todas as religiões você vai ver uma pessoa sair e dizer, o que você, depois talvez de um ritual, aqueles assim que até assusta, e você pode perguntar para a pessoa, o que você sentiu, como é que você... Ai, uma paz. Ai, eu estou tão em paz, assim, não sei, leve, sabe? Sair leve. Porque as suas emoções, se você acreditar nas suas emoções, elas vão criar. Elas vão criar. Elas criam. Elas vão te convencer de muitas coisas. Porque isso aqui não é fé. Isso é emoção. Então você vê gente, então eu senti. Então lá, sabe, eu senti, foi tão bom, foi uma paz, tão gostoso. Foi uma delícia. Tu isso. Então, foi tão, veja bem, prazer. Me deu prazer. Foi gostoso. Foi gostoso. Então, se você é confrontado, então, e a palavra, muitas vezes, ela vai te confrontar de tal maneira que ela vai... Porque a Bíblia fala, você tem que temer e tremer diante da palavra. Então, às vezes, você vai, tem até um disparo no coração. As suas mãos vão suar. Você pode suar mesmo, você pode transpirar do impacto, por conta do impacto que ela vai criar em você, que ela vai causar em você. Observa, na Bíblia, você vai encontrar situações de gente que os joelhos batiam, a Bíblia fala, o queixo, ficaram pálidas. Antes do ide,
O Isaías passou pelo quê? Por um terror. Ele ficou aterrorizado com o que ele viu. Quando ele viu a glória de Deus, ele ficou aterrorizado. E o Daniel, que ele teve uma sensação de desmaio. Você nunca leu isso aí, não? Ele se sentiu mal, ele desfaleceu diante da grandeza de Deus, da palavra de Deus, das revelações do Senhor, de tudo que ele foi vendo. O Senhor foi revelando para ele o final dos tempos. Ele foi tão forte que ele começou, ele foi perdendo, ele perdeu as forças, ele ficou pálido e quase desfalecido. Tem uma tradução que fala, quase desmaiei. Até o ímpio lembra que ai meu Deus, a Raabe falou que o povo ficou tão apavorado que o coração do povo derreteu, desmaiou. Tem traduções que falam de várias formas para expressar o impacto do que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Então, depois de grandes, de algo que o Senhor tinha feito, ou mesmo você lê no livro de Atos, você vai ver muito concluir assim, e houve grande temor. Não é? Você não vê várias vezes encontrar, e houve grande temor. Grande temor. Aquilo causou temor nas pessoas. Porque a palavra, ela chega para mudar, ela chega para confrontar, ela mexe com você. Ela mexe com a sua estrutura, ela mexe com coisas profundas. Não tem como, após você ouvir uma palavra que mexe em coisas profundas, aquilo não te dá reações físicas. Não tem como. Você ficar, às vezes, até um tempo assim, meio estático, até assim, parado. Você precisar ficar um tempo quieto, sozinho. Por quê? Porque a palavra, ela é como fogo. Ela é como martelo. Ela chega causando um impacto na gente. O Evangelho de Cristo, ele traz paz, alegria, mas ele causa mudanças. Não tem como você receber essa palavra viva e conseguir viver do mesmo jeito. Não tem como. O verdadeiro evangelho, ele muda. Por isso que eu sempre falo uma coisa, se sua vida não está mudando, ou você não está ouvindo o verdadeiro evangelho, ou você só está escutando uma coisinha lá, um barulhinho lá no fundo, e você não acredita nisso, isso não tem um impacto na sua vida. Porque se tem uma coisa que o evangelho faz por uma pessoa, e a partir daí, por um lugar, é mudar. Onde o evangelho chega, o evangelho de Cristo, mudanças chegam. Ele é relevante. A Bíblia, ela não é um livro comum, ela é viva. Você lê um livro, ele tem um impacto. Você lê a Bíblia, é outra coisa. Basta uma Bíblia num lugar para mudar vidas e vidas. Porque ela é viva. O Evangelho de Jesus é vivo. Ele é atual. E o que ele faz por uma pessoa é mudá-la. Ele muda a vida dela
Ele muda, por causa da mudança dela, o ambiente em que ela está é mudado e tudo ao redor dela vai sendo transformado. Onde o evangelho é pregado, o evangelho genuíno, de verdade, o verdadeiro é pregado, você vê mudanças que crescem, que vão se estendendo. Aquilo é tão forte que não fica parado só na pessoa ou no lugar que ela está. Aquilo se estende. Você vê como uma pessoa que ela entra no trabalho, num lugar onde ela é o único, né? Aquela pessoa a única cristã, e ela é essa luz que brilha, porque presta atenção, a Bíblia fala que para nós brilharmos e salgarmos onde? Na igreja ou no mundo? Então, porque aqui já tem bastante sal, tem muita luz, já está até, nossa, Deus, dá um óculos escuro lá para mim, gente. Está ofuscando a minha visão. Entendeu? Está até ofuscando, há tanta luz, é muita luz, muita luz. Então aqui, meu filho, já tem luz demais. É lá fora que não tem luz. E se você vive o verdadeiro evangelho, você brilha lá fora, você salga lá fora, em qualquer lugar. Você pode ser o único cristão de uma corporação, de uma empresa, de uma indústria, não importa, por sua causa, um fiozinho de luz, você sabe que já começa a dissipar as trevas. Você pode estar em trevas, você liga uma vela, pequenininha que seja, não é? Você já começa a ter um norte ali por conta daquela velinha. Você já vê alguma coisa ali. Ela já começa a iluminar. E nós temos recebido condições de ser mais do que uma pequena velinha. Nenhuma candeia é acesa para esconder, ela é colocada no alto. Então, toda pessoa que foi acesa, que ela foi salva, não é para ela ficar escondida, é para ela, vai para o alto, coloca no lugar onde vai iluminar toda a casa, ela vai para o alto. Ela não se esconde, ela brilha. Mas é através do verdadeiro evangelho, uma pessoa que crê no Jesus Cristo, morto e ressurreto, no Jesus vivo, que por intermédio dele eu sou curada, liberta, transformada, sou salva. Minha vida é transformada. Tanto que agora, não é que eu não peco, mas agora é impossível. Uma pessoa que recebeu a natureza de Cristo, é impossível ela viver no pecado. Não é que ela não peca, mas ela não é praticante do pecado. É a história do Davi e de Saul. Saul foi um praticante do pecado. Davi, não, Davi pecou muito, mas uma vez, lembra? Que ele nunca foi praticante? Isso significa o quê? Vamos ver se você lembra. Que os seus pecados nunca foram do coração. Porque quando o pecado é do coração, você continua nele. Você pode até parar por um tempo, mas você volta para ele. Porque ele está enraizado lá. Mas quando você já derrubou todos os ídolos, seu coração pertence ao Senhor completamente. Você pode errar, mas você não volta lá. Você tem erros, mas uma vez você não é praticante. Então é aí que você entende a diferença do salvo e não salvo. Então, quando uma pessoa me pergunta, né, você acredita que a salvação você não perde? Sim, óbvio que sim. O bispo, mas está sendo contraditório, você já disse que não. Não.
Sim e não. Porque se eu tenho a natureza de Cristo e eu fui salva, eu errei, mas eu não sou praticante desse erro. Eu não volto lá. Eu dei uma escorregada, mas lá eu não volto. É diferente. Agora, me diga se essa pessoa é salva. Como é que ela pode? Não, bicho, ela creu no Senhor, ela batizou, mas ela continua sendo praticante do pecado. Como é que você me diz que essa pessoa é salva? É isso que muita gente não entende. Então, por que ele? Não, eu levantei a mão, recebi Jesus e desci as águas batismais. Então, a partir daqui, você se torna o que mesmo? Um nascido de novo, uma nova criatura. Então, aquele que enganava, que mentia, que vivia na imoralidade, morreu, ficou lá naquelas águas. A pessoa que saiu de lá é o quê? Uma nova criatura, tem uma nova natureza. Então, o seu espírito foi regenerado. Ele estava morto, agora ele está vivo, ligado a Cristo, ligado a Deus por conta de Cristo. Mas eu tenho uma alma. E essa alma, que é o centro das minhas emoções, ela passa por quê? Por um processo. Que é a minha forma de pensar, emoções, sentimentos. Esse processo dessa mudança que acontece aqui dentro. Mas agora eu estou indo, caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcancei. Então, pode ser que eu, no meu caso, então vamos lá, eu não consegui, como algumas pessoas que conseguiram dar muitos passos, mas eu dei um pequeno passo para cá. Eu não vou voltar para cá. Eu já dei, dei mais uns passinhos aqui. Eu não vou voltar para lá. Eu vou ficar aqui. E vou lutar para crescer, porque cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Eu estou crescendo no Senhor. Então, todo dia eu estou entendendo coisas que antes eu não entendia. Todo dia eu estou derrubando fortalezas, todo dia eu estou tomando mais consciência através da palavra. A palavra está me lavando e está mostrando que aquele jeito de pensar, aquele jeito de resolver as coisas, não são corretos. Esse jeito não é correto. Então, eu tenho um padrão aqui agora. Um evangelho que não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. De quem não há mudança, nem sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então não tem essa de adaptar. Aliás, esqueceram das passagens lá do final de Apocalipse. Se você tirar qualquer coisa da Bíblia ou acrescentar, acabou para você. O povo não lê a Bíblia. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Lembra que ele falou para Abraão, ele não tem por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque Deus não muda, os homens mudam, mas ele não muda, sua natureza é imutável. É imutável. Então, se você não tomar cuidado, você vai sendo levado, porque é muita informação.
E tem muita distorção. Muita distorção. Assim, um dia me perguntaram sobre o negócio, né, de cair no espírito. Eu disse, bom, se é Deus, quem pode suportar? Se é Deus, quem pode suportar? Mas também, quando eu me levanto, eu nunca mais sou a mesma pessoa. Então, preste atenção. Se eu sou impactada por um poder transformador, aquilo vem só para eu sentir uma descarga e desaparecer ou para mudar minha vida para sempre? Então, meu querido, se a vida de uma pessoa não muda, obviamente que eu vou questionar se é Deus, porque eu conhecendo a natureza de Deus, Ele não faz nada por fazer. Ele não vai querer fazer, ele não vai fazer um movimento extravagante para não mudar ninguém, para não mudar a vida de uma pessoa. Se Deus, minha vida muda para sempre. Então, eu acredito no que traz mudanças. Se não muda, não pode ser Deus. Porque conhecendo o Deus, a natureza imutável de Deus, como é que Ele vai fazer algo que não é para ter um impacto direto na minha vida, no meu caráter? O que Deus trabalha, acima de tudo, é sucesso de caráter. Se você não for bem-sucedido no seu caráter, você pode até ter uma ilusão de ser bem-sucedido aqui fora, mas isso é só uma ilusão. Porque as pessoas bem-sucedidas são as bem-sucedidas no caráter. E uma pessoa bem-sucedida no caráter, com certeza ninguém pode segurá-la. Se ela crer, ela vai embora. Ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela fizer, que estiver dentro do propósito de Deus para a vida dela. Mas é sucesso no caráter. Se eu não tenho sucesso aqui, se eu não sou bem-sucedida aqui, que sucesso que eu tenho para apresentar para alguém, sendo uma cristã? Você acha que conquistar um carro, um negócio, é sucesso, se eu não tiver sucesso no caráter? Por favor. Aí é pensar muito pequeno e diminuir a Deus em coisas que Ele chamou de a ferrugem corrói, a traça também, e o ladrão leva. Tanto que Ele diz, ó, acumulem tesouros no céu. Porque se você viver só para essa vida, para acumular aqui, seu carro fica velho, sua roupa fica velha, fora de moda, o ladrão pode levar. Você viu que pode correr o risco. O senhor mesmo falou que o ladrão pode levar. Até talvez para mostrar. Está vendo? Você estava apegado a um negócio que, pegou, levou. Então, Ele nos leva que acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quer dizer, eu preciso buscar uma vida que vai além disso. E o Evangelho de Cristo me ensina. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. São muitos que estão indo pelo caminho largo e poucos os que encontram. Isso significa que não é tão fácil achar essa porta estreita. Não é tão fácil. A multidão está na porta larga.
Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos enganarmos com imagens. Se o que me encanta é só o que os meus olhos estão vendo, eu tenho uma vida muito pequena. Minha perspectiva, meu padrão é muito pequeno, é muito baixo. Porque a porta larga, ela é ampla, e é um caminho que leva para a perdição, mas são muitos que estão passando por ela. E a porta larga é a porta, basicamente, que não tem confronto. Ela não é, aqui não está falando, isso aqui está falando de um evangelho modificado. Não está falando de quem está lá no mundo. O Senhor não estava falando de quem está no mundo. Ele está falando de quem se apresentava estar nele e não, amo Jesus, Jesus é lindo, me converti, Papa, Jesus é incrível, mas você não vê mudança no caráter, mudança no estilo de vida. Você vê uma pessoa que ela realmente passou por uma genuína conversão, o jeito dela falar, o jeito dela vestir, tudo muda. Os lugares que ela frequentava, ela para. Você vê uma mudança genuína na pessoa. Você vê a exclusividade. Você vê a separação. Que é o que a Bíblia fala. Um povo exclusivo, separado, zeloso, especial, zeloso e de boas obras. Agora, a estreita, como é estreita, como Jesus falou, como é estreita a porta e apertado o caminho. Não vai passar se você não tirar todas essas bagagens. E apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Encontram. Para você encontrar um negócio, você tem o quê? Que procurar. Ou seja, não está tão aberto, tão fácil como o caminho largo. O caminho largo, ele é acessível. O estreito, você precisa procurar. E são poucos que encontram, porque nem todo mundo está à procura desse caminho estreito. Porque é inerente ao ser humano a não querer ser confrontado, não querer passar por mudanças radicais. E não tem mudança genuína é radical. Se ela não é radical, não é mudança. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, Senhor, Senhor, meu dono, meu dono. Mas não obedece. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, meu dono, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Você vê que eram pessoas que demonstravam um poder, que as pessoas viam um poder, profetizavam. Expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Vocês são praticantes do mal. Praticantes do mal. Vocês se apresentam como salvos, mas vocês nunca se converteram de verdade. Porque vocês continuam praticando. Às vezes você está aqui, mas você é só
Você está. Mas você continua praticando as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. E a Bíblia fala, deixa muito claro que não tem juízo pior do que se Deus entregar uma pessoa à própria sorte. E os líderes que o Senhor levanta, ou até mesmo na Bíblia se encontra os profetas que o Senhor muitas vezes permitiu, era o juízo dele para as pessoas. Então, vamos lá. Vamos lembrar de Acabe. Acabe estava rodeado de profetas. Tinha um monte de profetas. E Acabe, quando ele recebeu aquela notícia do que ia acontecer com ele, que depois do episódio da vinha do Nabote, o Senhor mandou o Elias ir lá confrontá-lo, né, falar tudo o que ia acontecer. E o Acabe vestiu de pano de saco, se humilhou. Parecia que o Acabe tinha mudado. Então, o Acabe ali, ele mostrou que ele sabia o que fazer. Ele sempre soube onde buscar, o que era certo, quem era Deus. Então, as pessoas, elas querem fazer as coisas do jeito delas. Mas pode observar na Bíblia, direto aparece isso. E na vida também. Elas querem fazer do jeito delas. Mas quando elas se encontram numa dificuldade, elas querem saber o que Deus pensa. Elas saem em busca de uma palavra. Mas elas fazem do jeito delas. E aí, o que aconteceu? O Acabe ia para uma guerra e ele queria uma palavra de Deus. E aí os profetas que ele estava rodeado só profetizava coisa boa para ele. Imagina o cara que tornou a nação um poço de idolatria, adoração a Baal, por conta da pressão da Jezabel. Mas agora ele quer saber o que Deus pensa. E aí o que o Senhor falou? Ele quer? Esse texto está na Bíblia, viu? Certinho. Só buscar lá. Ele falou, vou permitir um espírito mentiroso entre os profetas. Olha o juízo de Deus. Aí esse espírito mentiroso tomou aqueles profetas e profetizavam só maravilha, você vai ter sucesso, vai ser uma glória. Mas vai ser assim, você vai voltar, vai tinir de vitória. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, disse o Senhor. Você conseguirá enganá-lo? Vai, engane-o. O Senhor permitiu. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Você vive do seu jeito, mas agora eu quero uma palavra de Deus. Eu quero uma palavra de Deus. Você quer? Você quer? Tudo bem, eu vou te dar uma palavra. Aí o Josafá, você deve lembrar disso, que o Josafá foi um rei maravilhoso, mas ele tinha um defeito crônico, que ele perdeu muito por conta disso. Ele sempre andava com gente errada. Tem gente que é gente boníssima, mas tem um defeito crônico. Você sempre vai encontrar a pessoa andando com gente errada. E é por isso que perde demais. Perde demais. E o Josafá perdeu demais. Aliás, se eu tivesse tempo, daria para contar os prejuízos que ele teve, não só financeiro, no reinado dele, na relação dele com Deus, quase perdeu a vida, mas dos descendentes dele. E resumindo, o Josafá não confiou muito naqueles profetas. O Josafá disse, mas não tem um profeta de Deus aqui? Aí o Acabe fala, tem um tal de Micaías aí, mas ele só profetiza coisa ruim para mim. É porque ele era de Deus. E óbvio que quando ele dizia, está tudo errado com você, Acabe. E ele falou, não, mas esse aí não, eu não gosto de ouvir ele. Quando ele vem, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem que por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito.
mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu, né? Bom, aí chega Micaías. E ele vira para ele e fala para ele, se você voltar vivo, não foi o Senhor quem falou. Eu não falei que com esse aí não dá. Ele só profetiza coisa ruim para mim. E ele ficou com tanta raiva que ele prendeu o profeta e falou, até que eu volte. Ele falou, se você voltar, não foi Deus. E aí você conhece essa história, com certeza deve se lembrar dela, que ele foi disfarçado, entrou numa batalha e o Josafá só foi livre, porque os inimigos foram contra ele, só foi livre porque na hora ele clamou ao Senhor e o Senhor desviou o inimigo dele, porque ele estava no lugar errado, numa guerra que não era para ele lutar, mas viu a morte ele. E o Acabe, disfarçado, armado, com uma armadura daquelas, mas uma flecha, diz a Bíblia, jogada ao acaso, não tinha uma mira definida, não tinha um alvo definido. Foi, encontrou uma brechinha, uma entradinha na armadura dele. Entrou. Morreu. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. Mas ele não quis, assim, morreu e foi levado para Samaria, ali o sepultaram. Ele não quis ouvir o Micaías. Ele continuou ficando com os profetas, que lembra que foi um espírito de engano. Porque ele não queria viver em conformidade com Deus, mas ele queria saber, ele queria uma palavra de Deus para ir para a guerra. E tem gente que é assim. Mudar, ele não quer mudar o verdadeiro evangelho, ele não quer para a vida dele. Mas ele sempre quer uma palavra de Deus. Na hora do aperto, ele vai. Isso assim você vê na Bíblia em toda parte. Quando eles estavam em apuros, eles iam recorrer a Deus. Eles não recorriam aos deuses deles. Veja que ele não foi recorrer ao Baal. Mas não é o seu Deus? E Jeroboão, por que ele, quando o filho dele ficou doente, por que ele não mandou a mulher dele consultar os bezerros? Ele mandou a mulher dele ir lá no Aías, o profeta que tinha rasgado a capa e entregado para ele 10 pedaços, dizendo que ele ia ser rei das 10 tribos. Porque tem pessoas que, na verdade, elas estão no caminho errado, mas elas sabem qual é o caminho certo. Tanto que quando a coisa aperta, elas correm para Deus. Elas querem uma palavra de Deus. Elas só não querem viver o verdadeiro evangelho, que tem cruz, que tem que fazer o caminho da cruz, que tem renúncia, que tem que negar a si mesmo. Não, isso eles não querem. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. É o homem do tanque de Betesda. O que podia ser pior do que ficar 38 anos ali, paralítico, num lugar onde você podia viver vitória e não viveu? Mas o Senhor, então, aquele mostra que foi o pecado que o levou para lá. E o Senhor o alerta, se você voltar a pecar, algo pior pode acontecer com você. Pior do que o que você viveu até agora. Para a mulher que foi pega em adultério, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Sim, eu não te condeno, mas vá e muda de vida.
Falou para o homem, não volte a pecar, porque algo pior pode acontecer com você. Falou para a mulher pega em adultério, ninguém te condenou. Eu também não vou te condenar, só que é o seguinte, ó, vá e não volte a pecar. Não volte a sua vida de pecado. Abandone sua vida de pecado. Ó, agora vá e abandone, diga comigo, abandone sua vida de pecado. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Que te leva a abandonar uma vida que você tem que se envergonhar. Uma vida de engano, uma vida de pecado, uma vida que nunca trouxe resultado, segurança para você. Muito pelo contrário, só tirou de você. E agora você encontra Jesus, a palavra dele é suficiente para nos libertar. Quando eu creio em Jesus de verdade, eu encontro alegria no Espírito. Um monte de coisas que antes faziam parte da nossa... Nós precisávamos de tantas coisas. Agora você encontra uma paz, uma alegria que vem do próprio Espírito, da sua vida com Deus. Você se sente confortado, seguro. Você tem paz. Você olha para o passado, você não quer aquela vida mais. Você não fala do mesmo jeito, você não procede da mesma maneira. Tudo muda porque você não se sente mais confortável. Nessa sua nova vida, aquilo não faz parte. Você não está confortável com isso. Tanto que agora você vai mudando dia após dia, dia após dia. Vai havendo essa transformação aqui dentro. Mas o que tem acontecido? Que Paulo confrontou os Gálatas. Vocês desviaram muito rápido do evangelho que eu preguei para vocês. Olha o quanto que vocês se desviaram. Rapidamente. Então tem gente que se desvia muito rápido. Ele, outro dia, estava tão assim, estava indo bem. Ele agora, vocês estavam indo bem. Agora, desvia. Rapidamente começa a se desviar. E a tomar rumos que talvez, podem ser irreversíveis, porque eu já vi gente que foi, brincou tanto com a sua vida espiritual, bateu de porta em porta, ficou à procura de alguma coisa, do lugar perfeito, de ouvir o que ele queria ouvir, até que o Senhor o deixou. Então vai, meu filho, vai, meu filho. Que é Romanos 1. Vai, meu filho, faz o que você quiser, vai. É a pior coisa. A oração que você tem que fazer para Deus é dizer, Senhor, nunca me deixa, não me deixa em paz mesmo, se eu estiver no rumo errado, fazendo uma coisa que entristece o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me assombre, mas não me deixa. Porque a pior coisa que tem é você estar no pior caminho, no caminho da destruição, num caminho de morte, achando que é de vida. A pior coisa que pode acontecer é você se convencer, né, do que você está sentindo. Não, mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo que é de Deus. Eu sinto. Não. Você tem que crer. O que a Bíblia diz? Você pode sentir o que for, mas se está desalinhado da verdade, você tem que combater e dizer não. Agradar a Deus, a sua carne não vai querer. Ela vai espernear. E é por isso que você tem que tomar uma decisão. Ou você fica com Deus, ou você sai, porque não tem meio termo. O meio termo, ele vomita.
Pregue a palavra, esteja preparada a tempo e fora de tempo, ele falou para Timóteo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo isso aí. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, e estão juntando mesmo. O povo, quem não tem temor de Deus, está vendo que a demanda está crescendo. Quem não teme a Deus, ele não está nem aí. Ele engana e pronto. Ele engana e pronto. Você acha que tem tanta coisa? Gente, é que é difícil ficar aqui dá até a impressão que você está falando de um, de outro. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando que tem coisas assim, sabe? Eu que já estou aí na lida. Gente que comprou todos os objetos com a promessa de que iam ser curadas. Gente que ficou na fila para falar com o profeta tal famoso, que está nas redes sociais, e ficou na fila para falar com o bendito profeta, pagou uma nota para falar com o profeta, vida do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Gente que já fez de tudo, foi no evento do fulano, do não sei quem, e fez isso e aquilo, porque ele está à procura de algo que veste nele, que encaixa dentro da vontade dele. Ele não quer ser confrontado, ele não quer mudar. Ele quer algo que encaixa com a vontade dele, com a visão dele. Com aquilo que ele acredita. E é por isso que está crescendo tantos salvadores, né? Tem muitas fontes de salvação hoje. Muitas. E as pessoas estão indo em busca. Não, faz isso aqui, que sua vida vai mudar. Em 3 dias eu te garanto que isso aqui vai mudar. Eu te garanto que depois disso aqui, isso aqui vai mudar. Está aí, gente, ó, bombando. E põe um pouco de Deus, fala bonito de Jesus, mostra teoricamente alguns resultados e promete para essa pessoa um atalho, um caminho fácil. Né? Então, eu tenho uma palavra para você, você pega essa palavra. Então, agora seus problemas acabaram. Só que a vida é um dia a dia de decisões, onde você estabelece um estilo de vida alinhado com a palavra, de um salve em Jesus Cristo, de alguém que recebeu a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Então, tudo isso é o padrão anticristo, que é um modelo mental de ideias, é no campo das ideias, que seduz você. É um atalho para uma vida incrível, sem que você tenha que passar pelo caminho da cruz. Então, todo mundo se engana que o anticristo vai ser vai abertamente contra Cristo. O modelo anticristo é pró-Cristo. É totalmente pró-Cristo. Mas é um estilo de vida que vai totalmente o inverso, ao contrário da cruz. Você não faz o caminho da cruz.
E o que as pessoas querem? Numa geração hedonista, que seria como nos dias de Noé. O que aconteceu lá? Indiferença, quebra de aliança. Só comer, beber, entreter-se. É o que mais se fala, você não vê? É o que mais você vê, gente. Você vai num shopping, por exemplo, é isso, é comer, beber, entreter-se, comprar, consumismo, e eu preciso ter mais isso, eu preciso comer isso, e eu preciso de ver mais isso aqui, eu preciso me entreter. Você pega a sua televisão, são tantas séries, e filmes, e canais, para você o quê? Ficar entretido, horas e horas e horas e horas e horas, e comendo, e bebendo, e assim, como diz a Bíblia, folgando. Então as pessoas são estimuladas, já desde pequenininhas. É a mãe que dá o celular, senão ele não come, senão ele não fica quieto. Senão ele não para, quer dizer, ele está sendo ensinado. E ele vai, a hora que ela tira o celular, ele faz birra. Pampeiro, porque ela já ensinou ele a viver entretido. Então ele se acostuma, ela dá um padrão para ele, uma programação. Como é que vai ser? E já está comprovado que muito do que se fala, apresentam diagnósticos aí de doenças, inclusive de autismo, tem a ver com excesso de telas. Excesso de telas. Essa é a primeira geração que os filhos são menos inteligentes do que os pais. Porque é uma geração que não lê, não escreve direito, é só abreviações e emojis. Ela é uma geração que não foca, é a maior luta para você pegar hoje um jovem e levá-lo a focar em algo. Ele é avoado, ele é desfocado. E aí o que acontece? Dá-lhe remédio. Mas o problema é que ele não foi formado para ser focado, mas para ser desfocado. Para viver entretido com alguma coisa, no mundo à parte. Você vai num restaurante, está a mesa inteira com celular, as crianças com tablet. E nós estamos perguntando por que as coisas estão do jeito que estão. Qual é o grande desafio da igreja de agora para diante? Relacionamento. Igreja é relacionamento. Você não vê que o povo não quer congregar, o povo não quer relacionamento, vai trocando a idolatria pet, não quer ter filho. Agora você percebe uma pequena mudança, mas assim mesmo, as pessoas não querem estar com gente, elas não querem falar, então elas estão atrás de uma tela, isoladas, elas não querem. E a Bíblia fala leia o livro de Atos, tudo é comunhão, é relacionamento, é para o outro, é Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso. É relacionamento. E o grande desafio das pessoas é aprender a se relacionar. E às vezes ela não sabe se relacionar, que foi o que aconteceu na pandemia. O marido não conhecia a mulher não conhecia o marido, os filhos, os pais não conheciam os filhos. Aí os divórcios explodiram, porque ninguém conhecia ninguém. Eles se encontravam lá, e quando se encontravam, à noite, já assim no final do dia, pouquinhas horas juntos, final de semana é shopping, o dia inteiro, vai para coisa, cada um no celular, então ninguém se conhecia. Aí quando amarrou, não pode sair, o povo entrou em pânico. Me tira daqui, o que é isso? Família! É família! Quero te apresentar, esse é seu marido, esses são os seus filhos.
Se eu estiver focada no verdadeiro evangelho, não dá mais para continuar, falei demais, meu Deus do céu, o horário. Tenha misericórdia, tem tanta coisa para falar, mas enfim. O caminho, só vou ler essa e deixa o próximo para outros assuntos, outros dias. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é o caminho do arrependimento? O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. Como que isso vai acontecer? Através do verdadeiro evangelho. E eu me firmar nisso. E para isso vai demandar o quê? Humildade, renúncia, caminho. O caminho da cruz. O caminho da cruz. Que nem todo mundo quer fazer. É o caminho da cruz. O caminho da cruz. Enquanto você peca, alguém morre, porque você está deixando de atuar, brilhar e salgar como você poderia estar brilhando e salgando. Quando você não assume a sua responsabilidade de cristão, você está deixando uma brecha aberta e pessoas que estão ao seu redor, que talvez são até seus familiares, estão sendo tragados, roubados. Não se desvie do verdadeiro evangelho. Ele faz o caminho da cruz. Não sou eu que falei isso, foi Jesus. Pegue todos os dias a sua cruz. Negue-se, pegue sua cruz e siga-me. E se eu não estiver disposta a fazer isso, resistir ao pecado e perseverar, não buscar uma portinha larga para mim, porque está aí, está crescendo. Isso vai piorar, gente. A Bíblia fala que no final dos tempos isso vai ficar muito pior. O amor ia esfriar tanto por conta da iniquidade. E não é que não teria um aumento de igrejas e estão pregando a palavra e a iniquidade aumentando, pregando a palavra e a iniquidade aumentando, porque o verdadeiro evangelho, ele muda, mas as pessoas estão se desviando dele, porque elas estão buscando um meio de se salvar sem cruz. Um meio de se salvar sem sacrifício, sem renúncia. E guarda isso, por favor. Por mais, Paulo, se eu tivesse tempo, ia lendo para você, Paulo falou dos argumentos convincentes. O que mais você vai encontrar são argumentos convincentes. Gente que até fala muito bem, ou que às vezes até mostra um aparente resultado, alguma coisa que tem um milagre, tem uma coisa, mas aí quando você chega perto, você vê que aquilo contrasta com o verdadeiro evangelho. E Jesus falou dessa turma, mas que ele não ia, eu não te conheço. Não, Jesus, eu profetizei, mas não sei quem você é. Não, Senhor, mas eu curei, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios, eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Cuidado para não sair do caminho da cruz. Cuidado que talvez você está ouvindo. Porque, o Paulo chegou e falou, gente, como vocês foram rápidos para se desviar, hein? Cuidado, para você não se desviar com algo que é até gostoso de ouvir. Parece que é de Deus. Parece. Lembra de Josué, que ele se confundiu com o pessoal, com os gibeonitas, porque ele não buscou discernimento, ele não orou a Deus. Parecia. Tem coisa que parece. Parece. Mas uma coisa quando é de Deus, quando você sabe que você está seguindo a Cristo, você faz o caminho da cruz.
tem renúncia, tem entrega, tem desafios. Muitas vezes você vai sair do culto, assim, até meio, né, peraí, deixa eu dar um tempo aqui, eu tenho que pensar, eu preciso mudar minha vida. Você não sai a mesma pessoa, aquilo te impacta. Você não vai, aquilo muitas vezes não vai te dar paz, vai te dar uma aflição, porque você sabe lá dentro que você precisa mudar. O verdadeiro evangelho ele não vai entreter você. Ele não vai amaciar seu ego. Ele não vai ser conivente com você. Ele não vai falar o que você quer ouvir. A palavra que vem do Espírito, ela te confronta, ela bate de frente, muitas vezes com as suas vontades, com os seus desejos, com o seu estilo de vida. Vamos nos colocar em pé. Com o seu propósito, que a gente já ora. Liga o seu coração no céu, com a mão no seu coração, e sua mente ligada no céu. Ore ao Senhor. E peça ajuda dEle. Que a graça dEle venha cobrir você. Guardar você. De perder a sua vida, o seu destino. De viver um engano. De se enganar. De ser enganado, como diz a Bíblia, pelo seu próprio coração. Porque o coração do homem é enganoso. É muito fácil nós nos enganarmos. As nossas emoções podem nos enganar, nosso coração pode nos enganar. Mas se levanta. E dá uma olhada para você, se você tem se desviado muito rapidamente do verdadeiro evangelho, do caminho da cruz. Nós não podemos aceitar isso para a nossa vida. Em nome de Jesus. Cuida da coisa mais preciosa que é a sua vida espiritual. Você vê que o mundo está um caos. Você vê que eles já estão aí, está começando com aquela ladainha, apresentando o Covid 2.0. Já estão começando. A Bíblia fala das pragas. A Bíblia fala que os últimos tempos trariam desafios, mas somente aqueles que estivessem escondidos no Senhor, enraizados no Senhor, estariam seguros. Eu me preocupo muito com pessoas que desde a pandemia, elas nunca mais se posicionaram, se comprometeram seriamente com Deus. E pode ser que elas sejam surpreendidas e eu vou te falar com experiência própria e com experiência de tantas pessoas, que às vezes Deus te dá uma oportunidade e Ele é longânimo para que você se posicione, para que você se volte para Ele, tem estrutura suficiente para passar pelos desafios. Quando a pandemia chegou,
A minha gratidão é que o Senhor vinha preparando todos nós, a igreja. Nós vínhamos de orações, como sempre, jejuns e madrugadas. E nós passamos por aquilo com muita graça, com muita força. E Deus defendeu a igreja e defendeu o nosso povo. Naquele tempo, o que eu recebia de gente chorando, pedindo para estar aqui. E Deus tem dado oportunidade às pessoas para elas se voltarem para Deus. Para elas se voltarem para o reino. Para elas se curvarem diante do Senhor. Abraçarem a verdade. Voltar para o lugar que o Senhor as colocou. Voltar a congregar com responsabilidade. Eu sei que o Senhor tem nos preparado para um tempo novo, que por um lado vamos viver coisas que nunca vivemos gloriosamente. Mas eu sei, eu vou repetir para você, o mundo vai passar por um ajuste. O mundo vai passar por um ajuste. Eu lamento por aqueles que estão no lugar errado e não estão dando lugar a esse preparo para o dia mau, porque o dia mau ele chega. O dia mau ele chega. Mas se você, o que a Bíblia diz? Depois de terem feito tudo, ficai firmes, quer dizer, você segue em paz. Não é que você não sente, mas você segue em paz. Então o Senhor nos prepara para que tenhamos estrutura para os desafios da vida. E eu sei que o mundo vai passar por um ajuste. Deus vai pedir contas. As coisas já foram longe demais, Deus vai pedir contas. E o tempo dirá. Mas para essa igreja, para a glória do nome do Senhor, quando foi para entrar na pandemia, eu liberei uma palavra ainda nos projetos de conquistas, que o Senhor ia abalar, para tirar tudo que era abalável. Que nós íamos viver um tempo de abalos. Nós fazemos o corredor de carros num dia, naquele domingo, no próximo domingo, nós já tivemos que fazer só online o culto. Uma semana depois nós tivemos que fazer só online. Mas Deus nos preparou, Ele nos fortaleceu com palavras fortes, com jejuns, com orações, e nos deu graça para aquilo. Volte-se para o verdadeiro evangelho, que faz o caminho da cruz. Negue-se a si mesmo. Se volta para Jesus. Não brinque com a sua vida espiritual. Diga não para você mesmo. Renuncie. Sacrifica. Para de se pegar em coisas menores. Faça o caminho da cruz. Espírito Santo, eu oro pela tua igreja, por todos nós. Nós precisamos tanto. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Ajuda-nos
a ver, a entender, a ter clareza, a ter discernimento. Ajuda-nos. Dê-nos um temor que constrange. Ajuda-nos a dar lugar à verdade, nos alinharmos com ela. Ajuda-nos. Cubra-nos com teu sangue. Venha, Senhor. Vem, Espírito Santo. E faz uma obra aqui. Toca os corações profundamente. Traz clareza. Dá discernimento, Senhor. Sabedoria. Que todos decidam ir pelo caminho da sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Tem faltado o temor. Estão abandonando os marcos antigos. Estão se desviando rapidamente da verdade, do verdadeiro evangelho. E o Senhor está dizendo: eu estou surpreso. Como você se desviou tão rapidamente? Vamos, volte-se! Volte-se ao lugar! Volte-se! Volte-se ao lugar! Ao lugar da santidade! Ao lugar do temor! Ao lugar da verdade! Volte-se para Ele! Vamos! Levante-se, se arrependa! E volte-se para o lugar do temor! Da verdade! Da santidade! Não por força nem poder, Senhor, mas é pelo teu Santo Espírito. Não por força, Senhor, nem poder. eu peço que a sua palavra tenha um impacto tão profundo nos corações, que nenhuma pessoa consiga sair desse sexto jejum indiferente, mas com um temor profundo tome mentes e corações. Que a palavra tenha um impacto, Senhor, de mudança. Porque quando eu vivo o verdadeiro evangelho, eu me torno uma pessoa diferente, um homem, uma mulher diferente, um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um pai, uma mãe diferente, um profissional diferente. Tudo na minha vida muda. Eu não consigo mais falar do mesmo jeito, viver do mesmo jeito, resolver os problemas da mesma maneira, tomar as mesmas decisões. Eu não consigo. Uma mudança profunda acontece. E ela é crescente, ela é progressiva, ela vai crescendo. Eu vou vendo mais e mais, eu vou tendo mais discernimento, mais clareza, mais profundidade. Eu fico melhor e melhor, porque eu me aproximo mais e mais do Senhor. Eu oro para que essa palavra não passe despercebida ou indiferente aos corações, mas que ela tenha calado fundo, penetrado profundamente. Eu consagro, Senhor, cada pasta, cada projeto. Como eu acredito em milagres, na manifestação do Senhor. Eu acredito. Eu acredito, Senhor. Eu acredito na verdade. A verdade da sua palavra, porque ela é a verdade. E eu sei que quando uma pessoa se alinha com o Senhor, ela vive uma mudança radical. Eu consagro essa pasta e tomo posse da materialização desses projetos. De mudança que é tão grande. Porque quando muda aqui dentro, muda tudo aqui fora. Quando muda aqui dentro, muda tudo aqui fora. A verdade, Senhor,
é que a mudança acontece em nós, primeiramente. Dentro de nós. Quando eu tenho um caráter bem-sucedido, quando eu sou bem-sucedida no caráter, é óbvio que eu serei bem-sucedida aqui fora. Então eu tomo posse desse entendimento e dessas mudanças. E dessa forma o seu nome vai ser glorificado, o teu povo abençoado e o teu nome glorificado mais e mais. Continue falando e tocando. E que eu possa ver um povo renovado sair deste 6º jejum. Estamos indo para a nossa reta final e eu tenho que te agradecer por essa grande vitória na nossa vida. Muito obrigada. Eu te amo e glorifico o teu nome por tudo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.